quero falar um pouquinho sobre orientadores, né? Como é que o aluno, né, vai escolher? Quais são os perfis de orientador que existem, né, normalmente, na opinião de vocês, né? Quais são os orientadores, assim, que a gente pode, assim, falar um pouquinho sobre os perfis diferentes de orientação? Porque cada professor acaba que tem um seu estilo próprio, né? Mas tem alguns, assim, estereótipos, né? Alguns paradigmas aí que se mantêm entre os orientadores. O que vocês acham? Assim, acho que para o aluno talvez seja interessante perceber ali pela aula, né? Eu acho que talvez seja o primeiro momento, né, daquela relação, né, do professor com o aluno, né, para você entender como é que é ali o estilo daquele professor, né? Acho que seria o primeiro momento, né? Assim, ainda fazendo aqui pegando aqui um pouquinho sobre o que a gente estava falando do tema, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante, né, você nessa conversa, né, com os professores que a gente conversou, que a gente estava falando, né, a partir do terceiro semestre, acho que é importante você ter essa noção das áreas, né? Porque assim, eu acho que não adianta muito você também, por exemplo, pegar um tema, né, que nenhum dos professores conhece, né, ou domina, né, e aí fica muito complicado, né? Então, sei lá, não adianta você, sei lá, pegar assim, quero fazer um TCC sobre computação quântica, por exemplo, né? Foi o que eu Mas eu acho que imaginei. lá no bloco não tem nenhum professor que E trabalhe ele com trabalha isso, com né? isso, é. Atualmente, né? Então, assim, não faz sentido, né? Quero fazer sobre isso. Ok, né? Mas aí vai ficar sem ninguém para te dar uma direção e tal, né? Então, realmente, eu não acho interessante, né? Eu acho que você deve, claro, fazer essa escolha, né? Mas sempre olhando ali, né? Para os professores, né? Sempre conversando, né? Com eles, porque às vezes o professor pode dar uma disciplina que não é exatamente a área dele, a área com que ele trabalha, mas ter essa conversa, né? Com os professores, né? Então, você já vai entender melhor as áreas que existem, né? Que você pode fazer o TCC e também já vai entendendo um pouco, né? Sobre o perfil, né? Do professor, né, para ver se ele, digamos ali, se tem ali uma certa liga, né, com o seu estilo, né, de estudo, né, e por aí vai. Beleza. E aí, Inácio, o que você acha dessa parte? Bom, eu acredito, assim, concordo bastante com o que o Thiago acabou de falar para a gente, né? E, assim, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é como que o professor lida com os alunos nessa questão da orientação, né? Tem uns que deixam o aluno um pouco mais solto, tem uns que acabam cobrando um pouco mais, né? Tem uns que cobram artigos no final da disciplina, então isso já pode ajudar um pouco a você escolher um tema, ou que cobram um artigo, mesmo que você vá ter que defender um TCC, se ele cobra um artigo para que você tenha que passar pela experiência de escrever um texto científico o mais cedo possível. Então, é importante essas conversas com os orientadores para você identificar qual é o tema que o professor trabalha, de repente, não acontecer esse problema que o Thiago falou, né? Eu quero fazer computação quântica. E a gente não tem quem trabalha na área, né? Ao mesmo tempo que você identifica o estilo do orientador, se ele pega mais no pé, se ele deixa mais livre, né? Se ele senta com você para escrever o artigo, que eu acho que isso só é possível quando o orientador tem poucos alunos, né, um ou dois no máximo, e às vezes, assim, pode até ter um pouquinho mais, mas está trabalhando num grupo com outros professores, que aí dá tempo de sentar numa reunião, por exemplo, e gastar um tempinho discutindo aquele tópico. A partir do momento que começa a ter muitos orientandos, já meio que fica complicado, né, como a gente discutiu também no episódio passado, o tempo. Não tem como sentar, ler o artigo, refletir, sugerir correções mais contundentes. Então, assim, é mais ou menos nessa linha que eu estou pensando.